2015 foi mesmo o ano do sufoco. Crise econômica, inflação nas alturas, comércio fechando as portas e a taxa de desemprego só crescendo. Por isso, muita gente teve que correr atrás de uma vaga de trabalho. Silvio é administrador de empresas e está desempregado desde maio do ano passado. Já era dezembro e a situação ainda era a mesma. Durante esse período, ele participou de pelo menos 10 processos seletivos e nada de contratação. Na verdade, eu participei desses processos, foram mais ou menos 10 processos, né, seletivos. O interessante é que você fala com o presidente, você fala com o CEO da empresa, que seria o último nível da entrevista, né? Mas a entrevista ela não se consolida. Por que ela não se consolida? Pelo próprio cenário que a gente está vivendo no momento. Com especialização em finanças e controladoria, ele chegou a mudar o currículo 6 vezes para ver o que podia melhorar. Eu contratei uma pessoa para fazer uma análise desse currículo, eu mesmo criei 6 versões desse currículo, na verdade foram 6 versões que foram 6 melhorias nesse currículo. O objetivo, eu trouxe ele para um objetivo mais sintético, mais claro do que eu estava buscando, foquei a questão dos resultados conseguidos ao longo das outras empresas e principalmente tentei trazer um texto mais objetivo no currículo, de forma que quando você fosse para um processo seletivo, esse currículo se torne mais aceitável, mais apreciável para o processo seletivo. E não adiantou muito? Não adiantou muito. Para sobreviver à crise, Silvio conta que precisou usar o dinheiro da poupança, além de prestar serviços como autônomo. A situação ficou difícil para todo mundo, cada um se vira como pode. O desemprego aumentou principalmente nas capitais brasileiras. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no país chegou a 7,5% em novembro do ano passado, um número 50% maior que no mesmo período em 2014. Isso significa que 1.800.000 brasileiros estavam sem emprego no final do ano. Com a redução da oferta de vagas de trabalho, a concorrência é grande. Em tempos de crise, é necessário usar algumas estratégias para ser bem-sucedido na busca por emprego. Em primeiro lugar, tem que sair do comodismo. A primeira dica que eu dou é a técnica TBC, que significa tire o bumbum da cadeira. Se você não correr atrás das vagas, no momento onde eu tenho cada vez menos vagas disponíveis, essa vaga não vai bater na sua porta, esse RH não vai te ligar porque Deus mandou, então você tem que intensificar o seu cadastro em currículos, o envio de currículos por e-mail, buscar a assessoria de um profissional que possa te orientar para o processo seletivo, que o grande problema hoje dos profissionais, podem ser de nível operacional, tático ou até mesmo estratégico, está no posicionamento no processo seletivo. Então, muitas vezes, eles não conseguem vender bem o seu peixe, e dessa forma o RH não vai contratá-lo. Tornar o currículo mais atraente e usar as redes sociais podem ajudar muito na hora de ser contratado. Com relação ao currículo, a minha dica é: esqueça o currículo tradicional. Não foque no histórico, no seu histórico profissional. Normalmente, quando a gente faz um currículo, a gente coloca: trabalhei em tal lugar por tanto tempo e fiz isso, tal lugar, tanto tempo e fiz isso. Então, ele não te vende bem, ele é simplesmente uma ordem cronológica das empresas pelas quais você passou. Se o RH, por exemplo, não conhece aquela empresa, o porte daquela empresa, e ele não vai valorizar simplesmente aquela ordem cronológica. Então, qual que é a dica? Inicie o seu currículo com a descrição e o desenvolvimento de um texto que mostre as habilidades que você construiu desde o início da sua carreira. Para quem está atrás de uma vaga e não conseguiu nada, outra alternativa é mudar de área profissional. Mas essa decisão precisa ser bem planejada. Segundo Dilze, os setores que estão contratando menos por conta da crise são a indústria e a construção civil. Já as áreas de vendas externas, marketing digital e controladoria ainda estão em alta e são boas opções para quem precisa voltar ao mercado de trabalho. Silvio também está confiante de que dias melhores virão. Na verdade, não só esperança, né? É preciso ter fé também, porque senão você acaba se desmotivando. E eu acho que quando você não está bem emocionalmente, isso pesa justamente numa entrevista, que seria muito ruim.